Salmo de número 26. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a astúcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor. Eu quero chamar a nossa atenção especialmente para os versículos 1º, versículo 11º, e o versículo 2, que falam de integridade e de transparência. Integridade e transparência. O versículo 1º e o versículo 11, eles dizem assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Versículo 11, quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Versículo 2. Integridade, transparência e confiança são elementos fundamentais da edificação, de fundamentação da nossa vida cristã. Integridade, transparência e confiança. É interessante observar que o salmista, ele fala de confiança, ele não deposita a sua confiança nele mesmo e nem nas suas práticas. Ele deposita a sua confiança no Senhor. Mas por andar em retidão e em integridade, por ter uma vida limpa e reta diante de Deus, isso lhe dá confiança e segurança para chegar diante do Senhor. Quando nós estamos com a vida, como diz o goiano, malemar, né? Mei lá e mei cá, a confiança fica abalada. Nós não confiamos em nós, não confiamos em nossos méritos, mas quando não estamos bem com o Senhor, nossa vida não está, vamos dizer assim, transparente diante de Deus, nós ficamos com dificuldades de chegar no Senhor, de confiar no Senhor. É mais ou menos como aquele indivíduo, não é, que pediu um dinheiro emprestado para você, você emprestou o dinheiro e ele te prometeu, no dia 20 eu te pago. Aí chegou o dia 20 e não pagou, chegou o dia 30, não pagou, passou um mês e não pagou, passou 2 meses, não pagou, ele some, não é? Se você vai passando na rua e ele te vê de longe, ele muda de lugar, porque ele está com vergonha, ele está embaraçado, né? Ele está meio que aprisionado e envergonhado.
Então, os nossos méritos não nos garantem, nem nos dão direitos diante do Senhor. Isso é muito claro para nós que conhecemos a Deus e servimos a Deus. Mas, por outro lado, se a nossa vida não está reta diante do Senhor, se tem alguma coisa pegando, se tem alguma coisa escondida, isso também nos intimida, nos envergonha e nos impede, muitas vezes, de chegar diante do Senhor. Nós já chegamos assim meio que abatidos, né? Meio que desajeitados. Então, quero falar um pouquinho sobre a importância de integridade, de transparência, de retidão e confiança no Senhor. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para falar o nosso coração nessa manhã? Você crê que Deus fala conosco através da palavra? Amém? Então vamos pedir a Deus para falar ao nosso coração. Curva a sua cabeça, vamos orar. Neto vai nos conduzir nessa oração. Todos cabeça curvadas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá nesta manhã. Pelo cuidado e pelo zelo que o Senhor tem tido com a tua igreja, com o teu povo. Pela palavra que esta igreja tem zelado. Muito obrigado pelas vidas que o Senhor tem levantado aqui nessa igreja, para continuar prezando a palavra viva e fiel. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações nesta manhã. Muito obrigado, porque é o Senhor que tem a primazia. Muito obrigado que é o Senhor desta igreja. Muito obrigado que é o Senhor que tem cuidado do seu povo. E nós estamos aqui, ó Deus, com o coração contrito e quebrantado, diante da tua presença. Fala conosco, nos ensina, nos disciplina naquilo que precisa. Ó Deus, nos dá a direção a cada dia mais, para que possamos honrar e glorificar o teu nome. Usa a vida do teu filho mais uma vez com graça e misericórdia. E atenta os nossos ouvidos. Traga a nossa mente e o nosso coração cativos ao Senhor nesta manhã, para que possamos sair daqui convictos, não só no entendimento, mas que possamos fazer isso no praticidade de vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Para nós que somos pastores e amamos ao Senhor, a igreja de Deus, né, amamos os irmãos e damos a nossa vida como líderes, como pastores, para que o reino de Deus ele aconteça na vida da igreja, nós ouvimos algumas coisas muito ruins que para a gente como pastor dói muito. Algumas pessoas dizer assim: quando eu estou contratando alguém para trabalhar comigo, para fazer um serviço para mim, e a pessoa diz que é crente, eu já dispenso de imediato. Eu não quero. Quando alguém vai comprar alguma coisa, e isso é a crédito, e diz que é crente, o vendedor já se recusa de imediato a vender. É muito ruim. Eu não sei se foi o Juninho que estava dizendo, ou alguém que estava comentando aqui, brincando, né? Perdão, mas eu não me lembro. Não sei se foi na vigília ou se foi ontem. É que eu havia dado um cheque meu para essa pessoa, um irmão da igreja. Foi você, Juninho, que estava me contando essa história? Se alguém contou e me lembra. Aí ele disse que foi pagar um terceiro com meu cheque. Aí o terceiro recebeu mais cheque. Foi o Wilson Borges. Mas cheque? Não, o Wilson que era novo, convertido, estava na igreja. Não, rapaz, isso é um cheque do pastor. Aí o terceiro disse: você está doido? Eu vou pegar um cheque desse, né? É muito ruim. Eu lembro do Juninho me contando, né? Hoje, pegando você aqui, ele trabalhava na NASA, vendedor de carros, e disse que um pastor de uma determinada igreja foi lá para comprar um carro a crédito, financiado. Quando puxaram a ficha de lá, disse que estava mais suja do que puleiro de pato.
Não é nem de galinha, né? De pato, estava assim suja. O que vocês acham disso? Quando nós estamos pensando aqui, o salmista dizendo: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade e tem compaixão de mim. Examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração, os pensamentos, conduza-me pelo caminho reto, pelo caminho direito. Aí surge a pergunta, não é? Que já me perguntaram muitas vezes: como que um crente pode não ser íntegro? Como que um crente pode ser, não vou dizer um mau caráter, mas ser sem caráter? Né? Como é que isso pode acontecer? Por que essas coisas acontecem e elas denigrem o Evangelho, depõem contra o Evangelho? Essas coisas, elas não fazem mal para você individualmente, mas ela faz mal, ela denigre ao reino de Deus. É a igreja de Deus. Quando o sujeito pegou meu cheque lá e falou que era pastor, eu não queria nem saber se era bom, se tinha fundos ou não. A fama já era uma fama ruim, muito ruim. Primeira pergunta é: como é que alguém pode dizer que foi transformado por Deus e não anda em integridade, não anda em retidão? Não estamos falando de gente perfeita, não. Nós estamos falando de retidão, de integridade, de compromisso, de honradez, dessas coisas que nós estamos falando. Entendemos também, pela Bíblia Sagrada, que o trabalhar de Deus na nossa vida é um processo, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então, essa vereda do justo, esse caminhar do justo, ele vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas eu queria que os irmãos entendessem nessa manhã, com muito peso de responsabilidade, é que nós carregamos o bom nome do Senhor. Nós carregamos o nome do Senhor. Então, quando eu faço alguma coisa que contradiz a palavra de Deus, a integridade, a retidão, eu estou sujando não apenas o meu nome, mas o nome que eu carrego, que é o nome do Senhor. Estou envergonhando o nome do Senhor. Eu estou fechando a porta para outras pessoas entrarem no reino de Deus. Eu estou me parecendo como fariseu. Eu fico ali na porta, eu não entro e nem deixo os outros entrar. Eu não assumo a minha fé cristã com integridade, com fidelidade, e ainda impeço outros de entrarem. Isso é horrível, irmãos. Isso é horrível e isso tem peso diante de Deus. É o nome do Senhor. É o nome do Senhor, é o nome da igreja do Senhor que é vilipendiado. Então, é sobre isso que nós queremos falar, sobre esses aspectos do caráter, que é integridade, transparência e confiança. Tenho andado na minha integridade, diz o salmista. Integridade é um termo que está ligado à inteireza. Vem do latim integritas, que se aplica à retidão, à santidade e há um espírito irrepreensível. É fato que não podemos purificar o nosso próprio coração,
Dentre tantas verdades marcantes do cristianismo, uma delas é esta: nós dependemos de Deus. São palavras do pastor Ronaldo Lidório, no livro Liderança e Integridade. Integridade é um termo que está ligado à inteireza. A ideia aqui é de que a pessoa é uma só, inteira, em qualquer lugar onde ela estiver. Isso é integridade. Integridade é quando não se é quebrado, não se é partido. É uma coisa aqui, é outra ali, é outra acolá, de acordo com a situação, de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas, de acordo com a conveniência. Antigamente nós chamávamos isso de crente camaleão. Ele se adapta com facilidade ao ambiente. Ele assume cores e matizes de acordo com o lugar onde ele estiver, de acordo com o ambiente onde ele estiver. Na igreja, se você entregar o microfone para ele, você vai ficar assustado com a santidade. Mas no trabalho, que é outro ambiente, aí você também vai ficar assustado com um comportamento tão dissonante de ser uma coisa num lugar, de ser outra coisa no outro. Integridade é ser inteiro, é não ter essas fissuras, essas quebraduras, né? Então, vem do latim integritar, que se aplica à retidão, à santidade e a um espírito irrepreensível. Esse espírito irrepreensível, essa integridade, nós precisamos da ajuda do Senhor. Tem aspectos da nossa natureza e do nosso comportamento que isso vem da cultura familiar. O sujeito foi criado num ambiente e aprendeu aquele comportamento, é como se aquilo fosse instilado na natureza dele. Por natureza já somos pecadores, mas aquele comportamento, aquela maneira de ser, aquilo vem de uma cultura, de um aprendizado, de maus hábitos, e aquilo entra na vida e na alma da pessoa como uma fortaleza. E nem ele mesmo consegue mudar aquilo se não for pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Tem maus hábitos, tem maus comportamentos, más atitudes, que só podem ser transformadas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mas aí nós temos que ser muito íntegros e muito honestos diante de Deus e chegar para Deus e dizer: Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu preciso de uma força mais poderosa do que eu, porque eu sou vencido. Eu sou dominado, então eu preciso de uma ação sobrenatural do Senhor para me libertar. Tem ervas daninhas que foram plantadas no nosso coração e no nosso caráter, que é só o Senhor para poder arrancar. É muito jejum, muita oração e muito discipulado, palavra de Deus, irmãos tementes a Deus, que amam o outro e têm a coragem de chegar para ele e dizer: irmão do céu, esse comportamento aí não reflete o caráter de Cristo. Ele pode até ficar com raiva de você, a princípio, mas se for um servo de Deus, ele vai aceitar aquela palavra e vai buscar o Senhor para aquilo ser modificado. Integridade é conhecer a verdade e colocá-la em prática. Informações nós temos aos montes. Temos 30 anos de crentes, 40 anos de vida cristã,
E por que essas coisas não mudam? Por que essas coisas elas não são transformadas? Eu vou explicar no final um pouquinho mais sobre isso. Alguma pergunta sobre integridade? O que é integridade? Por que ela é importante para a nossa vida com Deus, para a nossa vivência cristã, para o nosso testemunho? Integridade, retidão, é ser íntegro, é não ser partido, não ser dividido, mas ser íntegro, ser reto na palavra, no comportamento, no olhar. Isso é integridade. Ok? Transparência. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Ou seja, o salmista, ele está abrindo o coração dele diante do Senhor. Sonda-me, Senhor. Aqui é o Salmo 26, no Salmo 19, ele diz: sonda-me e vê, Senhor, se há em mim algum caminho tortuoso. Porque muitas vezes eu não consigo me enxergar da forma como deveria. Por que Jesus diz que nós enxergamos um cisco no olho do outro e não percebemos a trave que está no nosso? Por quê? Porque nós somos condescendentes conosco mesmo e somos verdugos com os outros. Nós enxergamos os erros e os pecados dos outros com lupa, mas os nossos próprios nós não conseguimos enxergar. Por isso que nós precisamos desse examinar e dessa sondagem do Senhor. Examina-me, Senhor. Examina-me, Senhor, examina o meu coração, examina a minha mente, Senhor. Abre os escaninhos da minha alma, abre os escaninhos do meu coração, aquelas coisas escondidas, aquelas coisas ocultas que não são agradáveis ao Senhor e que às vezes eu mesmo não estou vendo. Ajuda-me, Senhor, revela, traz à tona, traga libertação. Precisamos do Senhor, precisamos da ajuda dEle. Ser transparente é se mostrar sem máscaras. Isso é ser transparente. Não significa que a supersinceridade é algo espiritual. Não, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Super sincero, mas errado. Ninguém precisa nascer e morrer do mesmo jeito, principalmente se tiver o Espírito Santo. Eu gostava daquele quadro da Globo do Super Sincero. Ele era super sincero, mas machucava todo mundo. Na verdade, era um ignorante, né? um bruto. E se arrogava de falar a verdade, com sinceridade. Era um elefante que atropelava todo mundo, né? Nós podemos e devemos falar a verdade, devemos e podemos ser sinceros, né? Mas isso não precisa ser de uma maneira destrutiva, isso tem que ser de uma maneira a edificar. Pastor, Sim. aproveitar que você tomou uma aguinha, e já, para não passar do tempo aqui, que é sobre integridade, o Wander mandou aqui agora: viver de forma íntegra é o mesmo que viver de maneira irrepreensível, como Paulo descreve em Filipenses? Isso, exatamente. A palavra integridade está ligado à inteireza, à santidade e a um espírito irrepreensível. O espírito irrepreensível não é a ideia da perfeição, é a ideia de uma consciência limpa. É deitar e conseguir dormir em paz. Está com a consciência limpa diante do Senhor. Esse é um espírito irrepreensível, né? Não sente
É óbvio, estamos falando de uma consciência cristã, de uma consciência iluminada pelo Espírito Santo. Mas eu me lembro há muitos anos atrás de ouvir o pastor Vilarindo aqui na nossa igreja, deve ter sido ainda na década de 80, ele dizendo que não tem nada melhor do que você passar o dia, chegar em casa à noite, deitar na cama, olhar para os céus, como se estivesse olhando para Deus e dizer: Senhor, tranquilo, posso dormir em paz. Isso é ter um espírito irrepreensível. Essa é a ideia do irrepreensível, né? Uma consciência limpa e uma consciência pura diante de Deus, lavada pelo sangue de Jesus. Como é que eu posso ter uma consciência limpa? É lavando a minha consciência no sangue do Senhor Jesus. Jesus disse que se meu irmão pecar 70 vezes 7 contra mim, e vier, todas as vezes que eu vier, eu devo perdoá-lo, quanto mais o nosso Pai Celestial. Eu não preciso dormir em ira, não preciso dormir em pecado, eu posso chegar diante do Senhor, examina-me, Senhor, olha o meu coração, perdoa-me, Senhor. O Senhor conhece a minha natureza, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe das minhas fragilidades, eu preciso que o Senhor atue nessa área da minha vida, eu preciso da libertação do Senhor nessa área da minha vida. Eu preciso do Senhor, da libertação do Senhor nessa área da minha vida. Eu tive uma escola infantil das piores que vocês possam imaginar. Eu comecei a trabalhar muito cedo. 10 anos de idade eu estava atrás de um balcão trabalhando. Tinha que trabalhar para sobreviver. Imagina uma criança de 10 anos trabalhando num balcão, numa cidade pequena, onde o hobby é beber cachaça, falar besteira, jogar futebol e pescar. Esse é o hobby que tem, ou que tinha numa cidade pequena, hoje mudou muito. Então a minha escola de formação foi muito ruim. O proprietário do ambiente que eu trabalhava era um mau caráter. Um velho de 70 anos de idade que vivia assediando as moças que trabalhavam ali. E eu ali, sem pai, aquele homem mais velho, e eu vendo e aprendendo. Então foi uma escola péssima, muito ruim mesmo, de coisas ruins. E aí quando você vem para o Senhor, aí o Senhor tem que desconstruir. O Espírito Santo de Deus começa com um formão a quebrar esses aspectos ruins do caráter, de hábitos, de má formação, vai olhando para o Senhor Jesus, vai quebrando, vai moendo e vai dizendo: isso aqui precisa ser transformado. E dou graças a Deus, não tenho palavras para agradecer ao Senhor que Ele me alcançou com 15 anos de idade. Louvado seja Deus. Ou seja, aqueles hábitos estavam ali, mas o caráter, a personalidade ainda estava em formação. Quanto mais velho, mais difícil. Mas tem jeito. Se nós formos honestos, íntegros diante do Senhor. Me lembro de um amigo crente, homem de Deus, piedoso. Ele disse que teve que chegar para Deus e dizer: Senhor, eu sou um adúltero. E não era adúltero porque estava pegando outras mulheres que não era a dele. Ele era adúltero no coração, pela forma como ele olhava as outras mulheres. Eu não posso ser condescendente com esse pecado. Eu tenho que chegar para Deus e dizer: Senhor, isso não condiz com a transparência de um caráter, de uma vida, de uma alma iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Não condiz. Transforma, Senhor. O hábito da mentira, né? Que esse é sutil, é muito terrível. E o pai da mentira nós sabemos quem que é.
Então nós temos que chegar para Deus e dizer: Senhor, examina-me, e o Senhor vai encontrar um mentiroso. É duro, né? Senhor, eu sou mentiroso. Senhor, eu sou covarde. Me ajuda, Senhor. Eu quero ter o caráter de Cristo. Cristo em vós é a esperança da glória, a esperança da transformação. Arnaldo? Pastor, exatamente dentro disso que você está falando, o Ellison pelo chat no YouTube. Como podemos conciliar o fato de termos as mesmas fraquezas ao longo de 40 anos de fé com a doutrina da nova natureza? Mais uns minutinhos, Ellison, eu vou explicar isso, vou colocar uns diagramas aqui, e aí eu vou explicar melhor por que nós temos essas contradições. A Áurea, minha cunhada, que está aqui, né, outro dia estava me perguntando, como é que pode um crente não ter caráter? Como é que pode isso? Ele é crente, ele nasceu de novo, e como é que ele tem não tem caráter? O que é isso, né? Daqui a pouco eu explico para vocês, mas deixa eu estender um pouquinho mais dos conceitos, né? Então, ser transparente é se mostrar sem máscaras. O Senhor Jesus, ele é extremamente bondoso e misericordioso quando nós lemos os evangelhos, não é verdade? Mas tinha um povo que Jesus não tinha paciência com eles. Quem era? Os fariseus, os religiosos. Por que Jesus não tinha paciência com eles? Mas não tinha um pingo de paciência. Se você ler Mateus 23, vai perceber que Jesus desce a ripa nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Jesus não tinha paciência com eles porque eles eram hipócritas, né? Porque Jesus via além da máscara, Jesus via o coração. E via que eles eram pura representação. Nós lemos ontem, aqui de manhã, vocês se lembram da nossa reunião de liderança, que estavam presentes, Jesus disse que eles gostavam de orar de maneira visível. Orar na esquina. Lá na esquina, orando, Senhor, tal, para os outros verem e ter a impressão de que eles eram homens de oração. Um hipócrita. Eles, quando iam jejuar, faziam aquela cara de piedade, né, assim, mortal. Coitadinho, o que foi, irmão? Por que você está tão abatido? Jejuar é difícil, né? Pagar o preço não é fácil, né? É um hipócrita. A palavra hipócrita é uma palavra grega, vocês sabem disso. Hipócrita vem de hipócrites. Ela não está traduzida, ela está transliterada. Pegou-se os caracteres hipócrites. Traduzindo, o que é o hipócrites? Ator. A palavra grega hipócrites, hipócrita, é a palavra para ator. E o ator, nos dias de Jesus, na Grécia, ele atuava com a máscara. Então, transparência é se mostrar sem máscaras. Ainda recorrendo ao livro do pastor Ronaldo Lidório, ele diz que somos, por natureza, fabricantes de máscaras. Nós gostamos de mostrar aquilo que nós não somos. É por isso que muitos filhos de crentes não vêm para a igreja. É por isso que muitos filhos de pastores, missionários, não querem saber da igreja. Porque na igreja a pessoa é um santo, maravilhoso. A hora que ele fala é uma piedade, é um amor só.
mas quando vai conhecê-lo em casa, cavalo perde para ele. Quão chocados nós ficamos há uns 2 anos atrás, quando a esposa de um pastor, da nossa ordem de pastores, chegou e disse: para mim basta, não aguento mais, acabou o casamento, não aguento esse homem. Mas o que é isso? Um teólogo, um homem que é um homem de Deus, vocês não conhecem lá dentro de casa. Ele quebra as coisas, ele espanca o filho, grita comigo. Ficamos assim: é a mesma pessoa? É o mesmo ser? É. Hipócritas, né? Falta de transparência. Vive mais para reputação e aparência do que pelo próprio caráter. O pastor Ronaldo Lidório, nesse livro, faz uma citação que eu gostaria que vocês prestassem atenção. As circunstâncias nas quais você vive determinam sua reputação. A verdade na qual você crê determina o seu caráter. As circunstâncias nas quais você vive determinam sua reputação. A verdade na qual você crê determina o seu caráter. Reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é quem você é. Reputação é a sua fotografia. Caráter é a sua face. A reputação fará de você rico ou pobre. O caráter fará de você feliz ou infeliz. Agora preste atenção nessa. Reputação é o que os homens dizem ao seu respeito no dia do seu funeral. Caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Eu fiquei encantado, né? Caráter é o que os homens dizem ao seu respeito no dia do seu funeral. Caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Não é? Exatamente, o Mandu está falando de Daniel, né, que o anjo vem até ele, parece que a oração não subia, não, mas as suas orações, jovem valoroso e muito amado, né, suas orações, elas chegam diante de Deus. Então, caráter está relacionado à integridade e à transparência. Reputação é o que nós aparentamos. Isso é reputação, né? É representação. Reputação é representação. É importante que as duas coisas andem juntos, né? Que aquilo que nós aparentamos, que aquilo que nós representamos, seja condizente com o nosso caráter. É muito importante. Tem um microfone por aqui? Leandrinho, ajuda, por favor. Mão de alma lá no fundo. Liga aí, Leandrinho, por favor. Esse tema é um dos mais importantes e que foi ministrado do tempo que nós estamos participando. Amém. Sobre caráter. Eu fico pensando, como é que muitas vezes nós mentimos para nós mesmos que está tudo bem, mas temos que ter coragem de falar: Senhor, entra aqui dentro, joga para fora isso que eu estou mentindo para mim mesmo. Às vezes eu minto para mim mesmo.
e que está tudo bem. É como aquela gaveta. Eu tenho uma empresa de muitos anos, estamos terminando, e de repente você busca aquelas coisas antigas, o que pode ser tirado, o que não pode, você descobre a quantidade de coisa que não devia estar. Uhum. É como nós temos coragem de entrar dentro de nós mesmos, parar de mentir para nós mesmos, que está tudo muito bem, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Espera aí, como está dentro de você? Tenha coragem de entrar, extirpar, jogar para fora. É difícil até palavra para isso, para ver o que está escondido, colocar isso em cima da mesa, o que joga fora. Temos que ter Amém. coragem. Obrigado, irmão. É isso mesmo. Eu gosto muito da ilustração também que diz que um grande navio pode ser afundado por pequenos moluscos. Juninho? Participação mesmo. Uhum. Você pega a Constituição Federal, ela separa, né, na magistratura a questão da reputação ilibada. Isso tem que ter para ser um magistrado, um ministro. E aí você vai ver decisões que demonstram exatamente um caráter defeituoso. Então, por isso é a diferença, né, da reputação verdade. E o caráter. Obrigado, Juninho. Obrigado, irmão Djalma. Um grande navio pode ser afundado por pequenos moluscos. À medida que ele vai navegando, pequenos moluscos vão grudando no casco e aquilo se transforma numa placa pesada que pode afundar o navio. Se ele não parar para limpar o casco, raspar o casco, ele pode naufragar. Eclesiastes diz que um pequeno mosquito pode azedar um perfume muito precioso. Coisas pequenas podem azedar a vida, podem estragar a vida. Amém? Mais alguma pergunta, Arnaldo? Eu vou pedir os meninos ali da projeção, pedir para eles Tem sim, projetar. pastor. Quanto... Uma pergunta, tem a do Ellison, não é? Que você ficou de responder depois. Uhum. O que a Bíblia diz quanto a entrar com processos na justiça, muitas vezes desgastantes, isso seria errado? Seria não confiar em Deus para resolver? O quanto isso pode quebrar a nossa integridade, fora o desgaste emocional? Por favor, Arnaldo, eu perdi uma parte. Leia novamente. O que a Bíblia diz quanto a entrar com processos na justiça, muitas vezes desgastantes, isso seria errado? Seria não confiar em Deus para resolver? O quanto isso pode quebrar a nossa integridade, fora o desgaste emocional? Anônimo. Ok. Se for um processo, a Bíblia ensina, lá em 1 Coríntios capítulo 6, dentro dos princípios de vida cristã, que um irmão levar o outro à justiça depõe contra a própria igreja. É como se a igreja ela estivesse rebaixando a sua condição espiritual. Quando o irmão leva o outro na justiça, ele está atribuindo mais capacidade aos juízes externos, né, do mundo, capacidade de juízo e de julgamento do que essa capacidade dentro da própria igreja. Até Paulo pergunta, mas não tem sábios aí na igreja? Não tem irmãos idôneos, capazes de julgar essa situação? Então, quando um irmão leva o outro na justiça, num litígio, depõe-se contra a própria fé. É como se você negasse a capacidade de juízo e da presença de Deus na igreja. E ele diz assim, não sabeis vós que nós julgaremos o mundo e até os anjos caídos? Ora, se nós vamos julgar o mundo e os anjos caídos, e já estamos julgando, por que vocês não conseguem resolver essa situação? É um aspecto. Mas hoje, e muitas vezes acontece, né, da igreja, ela está tão fora do
do prumo de Deus e, às vezes, situações políticas que os irmãos também não têm integridade. Eles agem politicamente e não agem justamente, não agem com justiça. Então, agora, levar também casos, processos à justiça. Eu penso que, desde que não seja uma coisa injusta, né? Fez-se um contrato, a pessoa não está honrando o contrato, você já falou com ela, não é um crente, não é um servo de Deus, não dá para falar com liderança espiritual, já falou, já insistiu, é uma causa justa. Eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum de você pleitear o seu direito sendo uma coisa justa diante da justiça. Agora, pelo amor de Deus, você sabe que é errado, sabe que é injusto e vai levar aquilo à justiça para morder alguma coisa, para pegar alguma coisa, é falta de vergonha, falta de caráter. Aí é horrível, né? Então, que Deus nos ajude. A projeção? Assim, dá para ver, não dá? Aqui nós temos a história da redenção. O plano de salvação de Deus, né? Começa com a criação do homem, a queda, que é o pecado, a redenção em Jesus Cristo, que é o nascimento de novo, a restauração, que é a restauração do caráter, que é a restauração da vida, que é a reconstrução da imagem de Deus em nós, a semelhança de Jesus, e, por fim, a glorificação. Então, esse é o processo. Mas o que acontece? Eu estava estudando esses dias, estava participando de um congresso em São Paulo, né, do ministério lá, o City to City, do Tim Keller, e um dos membros da equipe trouxe esse quadro e me chamou muita atenção. O que chamou a atenção? É que a teologia reformada, ela trabalha os 3 primeiros pontos: criação, queda e redenção. Todos os livros de teologia que você ler, a teologia reformada, ela vai trabalhar esses 3 pontos: criação, queda e redenção. Os outros 2 não são tão pensados e tão enfatizados. Vocês saberiam me dizer quais são os pontos que a teologia batista e a teologia pentecostal trabalha e enfatiza mais? Aí vai estar a resposta para muita coisa. A teologia pentecostal, ela trabalha praticamente queda e redenção. Você mostra que a pessoa é pecadora, desafia ela a aceitar Jesus, ela aceitou Jesus, está salvo, pronto e acabou. Não é assim? Os batistas entram aí também. Se vocês pegarem as grandes campanhas evangelísticas batistas, de Billy Graham, por exemplo, é queda e redenção. Então fica um gap na teologia, no pensamento do crente, que ele aceitou Jesus, já não vai mais para o inferno, está tudo resolvido. Em relação à vida depois da morte, sim. Mas salvação é muito mais do que isso. Salvação é vida com Deus. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: a vida eterna é esta. Qual que é? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. No que consiste a vida eterna? E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. O verbo conhecer. José
casou-se com Maria e não a conheceu até que nascesse o menino Jesus. O que o verbo conhecer está dizendo aí? Intimidade. Então nós achamos que conhecer a Deus é um ato intelectual, quando na verdade a Bíblia está dizendo que conhecer é um ato existencial, que envolve todas as estruturas do nosso ser. Conhecer a Deus é andar com Deus, é viver com Deus, é ter comunhão com Deus. Isso é vida eterna. O que é a morte espiritual? É não ter comunhão com Deus, é não viver com Deus. Isso é morte. E o que é a vida eterna? É viver com Deus, é ser ligado a Deus. Então, quando Jesus entra na minha vida, numa teologia completa e saudável, entra e tem que ser enfatizado o processo de restauração. Então, são duas coisas. É um bloqueio teológico que nós subtraímos a questão da restauração e da glorificação e ficamos só na queda e na redenção. A teologia pentecostal é pregar a pessoa aceitar Jesus, ser salvo, vai para o céu, pronto, está tudo resolvido. Não. Existe a restauração. Um processo de santificação, de relacionamento com Deus, de restaurar a imagem de Deus em nós. Jesus é o homem que Deus gostaria que todos nós fôssemos. Então, quando nós entramos em Jesus, quando nós estamos em Cristo, começa-se um trabalho redentivo de restauração, de transformação. Cristo em vós, a esperança da glória. Então eu não sei se vocês estão entendendo, mas quem está mais habituado com a teologia vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. É questão de compreensão teológica, é questão de ênfase. Uma delas é essa, focar só na queda e na redenção. E a outra coisa é um dualismo de que uma coisa é santa e outra é profana. Na igreja, a pessoa chega na igreja, ela põe uma capa de santo, fala em línguas, é visitada pelo Espírito Santo, ela sai da igreja, tira a capa, pendura lá, agora eu estou no mundo, aqui é secular, salve-se quem puder, né? Está valendo tudo. Então, respondendo ao Ellison e aos irmãos que perguntam, nessa questão de caráter está relacionado à compreensão, a uma teologia que não é completa, a um ensinamento que não é completo, que não é pleno. Amém? Perguntas para a gente encerrar? A última, pastor. É possível ter essa consciência limpa diante de Deus, humanamente falando, sem a intervenção do Espírito Santo? Não. Qual é a responsabilidade diante de Deus a respeito de quem verdadeiramente somos e como conseguiremos ser aquilo que Deus espera de nós? Amém. É que eu estava lhes dizendo. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é um espelho. Ela mostra o nosso interior. Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, ela revela quem eu sou. O que a Bíblia revela da natureza humana? O que a Bíblia revela do homem, do ser humano? O que ela revela? Um ser terrível, caído, maculado pelo pecado,
completamente perdido. A visão que a Bíblia passa do ser humano não é essa que nós encontramos na televisão, na literatura, e não, é pessimista. É um ser humano caído, é um ser humano terrível, maldoso, enganador, autocentrado, egoísta, que só pensa nele mesmo. É isso que a Bíblia revela do ser humano. Então, quando Jesus entra na minha vida e me resgata das trevas, me trazendo para a luz, vai iluminar o meu entendimento. Gente, eu não sou essa cocada toda, eu não sou a cereja do bolo. Tem muita coisa errada comigo, tem muita coisa que não condiz com a palavra de Deus. Ouvimos a palavra de Deus aqui hoje, nessa manhã, falando sobre integridade, falando sobre transparência, falando sobre máscaras. Não é possível que o Senhor, que o Espírito Santo, não falou alguma coisa com você. Oh, poxa, Senhor, esse aspecto da minha vida precisa ser modificado. Eu repito aqui uma verdade teológica. Nós não somos capazes de nos mudar, de nos transformar. Nós não cremos na ascese. Nós não cremos no ascendere por força humana e por vontade humana. Nós cremos que nós somos transformados, que a nossa vereda, ela é transformada, que ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito por uma ação do Espírito Santo. Porque quando entendo que é o Espírito Santo, eu não me vanglorio. Eu vou me vangloriar de quê? Eu vou condenar o outro por quê? Então, quando eu vejo gente muito rigorosa no juízo, né, tem uma mão muito pesada, que julga os outros assim muito pesadamente, sem misericórdia, sem compaixão, é porque ele não sabe muito bem quem ele é e não entende o que Deus está fazendo na vida dele. Ele acha que é ele. E vai dar com os burros na água. Eu posso ter uma consciência limpa quando a minha consciência é lavada pelo sangue de Jesus. Quando eu peco, quando eu reconheço a minha pecaminosidade, vou até o Senhor e peço: Senhor, me perdoa. Oh, Senhor, quão miserável homem sou. Quem me livrará desse corpo de morte? Quem me livrará dessa tendência, desse pendor? Dá-me o teu Espírito, Senhor. Dá-me o teu Espírito. Quem anda no Espírito não satisfaz as obras da carne. Quem anda na carne, na força humana, na força do homem, pendor da carne é morte, as práticas da carne são muito bem conhecidas. Mas quem anda no Espírito, o que é o pendor do Espírito? Paz, alegria, harmonia, domínio próprio. Então, quando o irmão está muito perturbado, está xingando muito, está murmurando muito, está reclamando muito, está sem paz, está sem alegria, é porque o velho Adão, o velho homem está reinando, é a carne. Agora, quando está com o coração pacificado, domínio próprio, confiante, olhando para o Senhor, é porque o Espírito Santo está conduzindo. Está no óleo de Deus, né? Está igual sardinha, como diz os crentes, está no azeite, né? Não está na carne, não.
Amém, meus irmãos?